A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer aos nossos queridos telespectadores que são alunos desse curso de teologia sobre profecias bíblicas. Muito obrigado por sua audiência, obrigado por suas orações, obrigado também pelas mensagens que nos são enviadas diariamente pelo WhatsApp do programa. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E eu gostaria de enviar uma saudação muito especial aos nossos queridos telespectadores que acompanham o nosso programa pela TV e aos nossos queridos internautas que acompanham a nossa programação pela internet. Lembrando que se você também tem alguma dúvida, se você deseja fazer alguma pergunta ou enviar uma mensagem para nós, talvez uma crítica, uma opinião ou sugestão, a melhor forma é pelo WhatsApp do programa que está aparecendo aí na sua tela, é o 994661010. Como é do seu conhecimento, nessa nova temporada dos Instantes Finais, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Nós já estudamos diversas profecias que estão registradas lá no Pentateuco e nos livros históricos, né? Nós já estudamos as profecias no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, nos primeiro e segundo livros de Samuel, e recentemente estamos estudando algumas profecias nos primeiro e segundo livro dos reis de Israel. Muito bem, essa imagem aí ilustra muito bem essas profecias que nós estamos estudando. E Deus está nos dando a oportunidade de não só estudarmos as profecias e os seus cumprimentos, mas também de trazermos um panorama da história bíblica. Eu não sei se você já percebeu, mas só para que você tenha uma ideia, por exemplo, nós já estamos estudando há alguns meses sobre a história de Israel. Nós estudamos, por exemplo, desde a chamada de Abrão, onde Deus disse que dele faria uma grande e poderosa nação. Nós estudamos um pouco da história de José do Egito, quando ele mandou buscar o velho Jacó para o Egito. Nós lembramos também a vocês que nós estudamos aí algumas profecias sobre a saída dos hebreus, a saída dos israelitas lá do Egito, como Deus guiou o povo durante aqueles 40 anos de peregrinação no deserto. Nós estudamos um pouco sobre a conquista da terra de Canaã nos dias de Josué. Estudamos um pouco sobre o livro dos juízes, que foram aqueles juízes que foram levantados por Deus depois da morte de Josué. Estudamos um pouco sobre alguns juízes, não é? Nós estudamos, por exemplo, sobre Gideão, sobre Sansão, sobre Samuel. Estudamos as profecias sobre os 3 primeiros reis de Israel, Saul, Davi e Salomão. Estudamos sobre o reino dividido, a divisão do reino, Jeroboão e Roboão, reino do norte e reino do sul. Enfim, Deus está nos dando a oportunidade de passearmos pelas páginas da Bíblia. Claro, é evidente que nós não estamos estudando versículo por versículo, porque iria fugir do propósito do nosso programa. O objetivo dos Instantes Finais é estudar profecias bíblicas e eventos escatológicos. E quando nós estamos estudando essas profecias, estamos aproveitando para estudar um pouco sobre a história bíblica, para que você possa ter uma compreensão melhor do texto bíblico das Sagradas Escrituras. Esta semana nós estamos estudando algumas profecias sobre Jeroboão, que foi o primeiro rei do Reino do Norte. Nós vimos no programa anterior que Jeroboão foi um rei mau, um rei idólatra, que levantou altares, né, a outros deuses lá em Dan, lá em Betel. Ele fez 2 bezerros de ouro para serem adorados, como se aqueles bezerros, aqueles deuses, tivessem tirado os filhos de Israel lá do Egito. Você lembra disso? E nós vimos no programa anterior que Deus levantou um profeta, na verdade um profeta anônimo, que nós não sabemos o nome, para anunciar sobre o nascimento do rei Josias, que iria, muito bem, né? Não, isso, essa imagem aí, muito bem,
que iria nascer o rei Josias, iria abolir a idolatria em Israel, iria profanar aquele altar lá em Betel. Foi o tema do nosso último programa. E hoje nós daremos continuidade ao estudo das profecias bíblicas que ocorreram durante o reinado de Jeroboão e veremos a profecia sobre as calamidades que sobreviriam sobre a casa de Jeroboão por causa dos seus pecados. Abre a tela, por gentileza, para nós lermos a profecia. Isso. Esta é a profecia que nós vamos estudar hoje, as calamidades sobre a casa de Jeroboão. Nós vamos ler, na verdade, o texto do primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículos 1 a 12, e vamos estudar ainda no capítulo 14 do primeiro livro dos Reis, versículos 17 a 20 e o seu cumprimento, bem como no capítulo 15, versículos 25 a 30. Mas, traz a tela, por favor. Antes de nós estudarmos essa profecia, pode trazer a tela, por favor. Antes de nós estudarmos essa profecia, eu gostaria de falar um pouco sobre esse reinado de Jeroboão, que resultou exatamente nesse castigo, nessa sentença, por causa da idolatria, por causa dos pecados de Jeroboão. Na verdade, nós já falamos sobre Jeroboão no programa anterior, mas é só para relembrar, não é? Que Jeroboão teve a oportunidade, o privilégio de, primeiro, ser um servo do rei Salomão. Com certeza, ele pôde aprender com Salomão muitas estratégias. Ele estava sendo servo do rei mais sábio de Israel. Veja os privilégios de Jeroboão. Primeiro, foi servo do rei Salomão. Aí depois conspirou contra Salomão, fugiu para o Egito. Quando estava no Egito, que Salomão morreu, ele volta e recebe o privilégio de ser o porta-voz do povo de Israel para falar com o rei Roboão. É outro privilégio. Terceiro, Jeroboão teve o privilégio de encontrar-se com o profeta Aías, inclusive na ocasião que ele estava de vestes novas, e o profeta Aías rasgou as vestes dele, e entregou rasgou em 12 pedaços e entregou 10 pedaços para ele. Era Deus dizendo, você vai reinar sobre 10 tribos. Você imagine o privilégio de um servo do rei que foge lá para o Egito, depois volta e Deus promete para ele que ele iria reinar sobre 10 tribos. E nós já estudamos no programa anterior que ele levanta aqueles 2 altares em Dan e Berseba, temendo que o povo fosse para Jerusalém adorar a Deus, e o povo terminasse se rebelando contra ele, se unindo a Roboão. Então, esses temores fez com que ele fizesse coisas erradas, fez com que ele levantasse altares onde Deus havia proibido, fez com que ele levasse o povo a desobedecer a Deus, porque Deus havia dito ao povo que fosse para Jerusalém, para o templo, oferecer ofertas, holocaustos e sacrifícios no templo. Ele levanta altares em Dan e em Berseba. Então, além disso, nós vimos ainda no programa anterior que Deus levantou profeta, que profetiza contra o altar, que diz que iria nascer Josias, que Josias iria queimar os ossos dos sacerdotes que estavam oferecendo naquele altar, iria profanar aquele altar. Jeroboão teve a oportunidade de ver 2 milagres no seu corpo. Primeiro, a mão dele ficou ressequida quando ele foi pegar o profeta. Depois a mão dele volta ao normal. Deus fez os 2 milagres. O que é de se esperar de um homem como esse? De um homem que encontra o profeta, Deus disse que ele vai reinar sobre 10 tribos, que depois Deus faz 2 milagres, ferindo e depois restaurando a sua mão. De um rei que teve a oportunidade de ser servo do rei Salomão. O que era de se esperar desse homem? Com certeza. Era de se esperar que fosse um homem que guardasse a lei de Deus, que guardasse os mandamentos, que abolisse a idolatria, que servisse a Deus fielmente. Mas, infelizmente,
o reinado de Salomão foi marcado por muitas práticas pagãs, por muitas práticas idólatras. Jeroboão levou a nação a se tornar idólatra, a adorar outros deuses, outros ídolos, outras divindades. E o juízo foi inevitável. Oportunidade Jeroboão teve de se arrepender, de pedir perdão, de buscar a Deus. Mas o que foi que aconteceu? Veio o juízo, veio a sentença. Por quê? Por causa da sua rebeldia, por causa da sua transgressão, por causa da sua desobediência. Então, quando nós vamos estudar hoje essa profecia, né, os males, as catástrofes que sobreviriam sobre a casa de Jeroboão, é exatamente por conta dos seus pecados, é exatamente por conta das suas negligências, das suas transgressões. Abre a tela mais uma vez, por gentileza. Calamidade sobre a casa de Jeroboão. Vamos ler o texto. Diz assim: naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Então você tem essa imagem aí, Jeroboão aí sentado no leito, vendo o seu filho, que era com certeza um candidato ao trono, porque se Jeroboão era rei, possivelmente esse Abias seria o próximo rei, seria o seu sucessor. E aí Abias estava doente, Jeroboão preocupado, vendo seu filho doente, aí chamou sua esposa, chamou a rainha e disse assim: olha, faz um favor para mim, estou parafraseando, estou dizendo em outras palavras, disfarça-te, ou seja, deixa aí as tuas vestes de rainha, usa roupas simples, para que não te conheça que és a minha esposa, para que ninguém diga, essa é a rainha, é a esposa do rei Jeroboão, e vai a Siló, vai àquela cidade chamada Siló, porque lá tem um profeta. Sabe quem é o profeta Aías? Aquele que falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. Traz a tela, por gentileza. Que coisa interessante. Eu vejo uma coisa boa e uma coisa má aí. Qual é a coisa boa, professor, que o senhor vê? Ele foi consultar a pessoa certa, porque você sabe disso. Nos tempos do Antigo Testamento, aquele ministério profético era comum consultar os profetas, que eram chamados até de videntes. Então, por exemplo, se alguém adoeceu, consulta o profeta. Se algum rei vai à guerra, consulta o profeta. Perdeu alguma coisa, perdeu as jumentas do seu pai, consulta o profeta. Isso era muito comum, consultar os profetas para saber a vontade de Deus. Hoje, nós não devemos fazer isso, sair consultando as pessoas que são usadas em dom de profecia. Não, quando Deus quiser usar alguém, Ele vai, tem suas formas, suas maneiras, seus meios de falar conosco. Mas isso era comum no Antigo Testamento. Então eu vejo uma coisa boa em Jeroboão. Ele não mandou consultar, por exemplo, os falsos profetas. Não, ele mandou consultar Aías, porque sabia que Aías era um homem de Deus, um profeta de Deus. E Aías havia profetizado que ele seria rei, e realmente a profecia se cumpriu. Mas eu vejo uma coisa ruim aí, o que é? É que ele mandou a rainha se disfarçar. Ele disse à rainha que ela não fosse de vestes reais, ela fosse como uma israelita comum, para consultar o profeta. E por quê? Porque ele não estava numa vida que agradava a Deus. Ele estava cometendo pecado, ele estava cometendo idolatria, ele não estava sendo um bom rei. E qual era o seu medo? Que a sua esposa, que a rainha fosse consultar o profeta Aías e ele ouvisse uma mensagem. Ele ouvisse uma mensagem de juízo. Por que é que ele não foi? Não é? Por que é que você não vai, Jeroboão? Porque ele estava com medo do profeta. Jeroboão sabia que a sua vida não estava em dia diante de Deus. Ele não foi, ele mandou a esposa e disse mais: se disfarce. Não vá com essas vestes, tira esses colares de mulher, tira essas vestes reais, vai como se fosse uma judia simples, vai com a roupinha mais simples que você tiver aí. E lá vai a mulher de Jeroboão
consultar o profeta para saber se o seu filho iria viver ou iria morrer. Passe o texto, por gentileza. Pode passar a tela. Versículos 3 e 4. Pode passar a tela, por gentileza. Aí diz assim, aí ele disse mais, deu algumas recomendações. Toma na tua mão 10 pães e bolos, uma botija de mel e vai a ele. E ele vai declarar o que há de suceder ao menino. Bem, sobre esta prática de levar bens, presentes aos profetas, era comum. Traz a tela, por gentileza. Nos tempos bíblicos isso era comum. Se alguém ia consultar o profeta, se alguém iria consultar o vidente, eles levavam dádivas, levavam alimento, levavam presentes. Por quê? Porque nos tempos do Antigo Testamento, aqueles profetas, aqueles videntes, viviam única e exclusivamente a serviço de Deus. Eram homens que passavam o dia em oração, lendo as Escrituras, né? Inclusive existiam as escolas dos profetas. Então eles se dedicavam mais a Deus. E é como se eles estivessem ali na sua casa, como que de prontidão, para atender as pessoas, para que as pessoas fossem consultar ao Senhor. E assim, havia essa prática de levar os presentes, né? Então Jeroboão manda levar esses pães, esse mel, esse bolo para o profeta, para que o profeta pudesse dizer o que iria ocorrer com o seu filho. Volta a tela mais uma vez, pode abrir por gentileza? Aí diz assim, e a mulher de Jeroboão assim fez, se levantou, foi a Siló, entrou na casa de Aías, e já Aías não podia ver, Aías já estava idoso, né? Os olhos, a vista cansada, já não podia enxergar perfeitamente, porque seus olhos estavam já escurecidos por causa da velhice, né? Já era uma pessoa idosa, mas era profeta. Os olhos, a vista já estava escurecendo, mas era profeta. Era um homem de Deus, Deus falava com ele. Passa o texto, por gentileza. Porém, o Senhor disse a Aías, Deus disse assim, Aías, a mulher de Jeroboão vem consultar sobre seu filho. O seu filho está doente e ela vem aqui saber. E você vai falar assim, e há de ser. Então, Deus disse, né? Como é que Aías iria responder? E há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. Olha, Aías, vê, escuta, Aías, o que eu vou te dizer. O filho de Jeroboão está doente. A mulher dele, disfarçada, vem aqui consultar e você vai mandar uma mensagem para ela. Você vai entregar uma mensagem. Abre o texto, por gentileza. Aí diz assim, e sucedeu que ouvindo Aías o ruído de seus pés, ou seja, o barulho, né, do andar, das pisadas da mulher de Jeroboão, entrando ela pela porta, disse ele, entra, mulher de Jeroboão. Como quem diz assim, olha, tu estás disfarçada, mas Deus já falou comigo. Por que disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. É como se Aías dissesse assim, você veio disfarçada, mas eu tenho uma mensagem para você. Deus já falou comigo, Deus disse que você vinha. E meu Deus não mente. Ele disse que você vinha disfarçada. Por que você está disfarçada? Por que você não veio com suas vestes reais? E agora sou eu que estou perguntando, né? Por que foi que Jeroboão não veio pessoalmente? Né? Passa o texto, por gentileza. Aí diz assim, vai e diz a Jeroboão, olha, volta e diga lá ao rei, viu? Diga a seu esposo, assim diz o Senhor Deus de Israel. Não é Aías que está falando, é Deus que está falando através de Aías. Visto que te levantei no meio do meu povo, e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi. Olha Deus relembrando o que fez com Jeroboão. E a ti tu dei, e tu não foste como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos, que andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Veja os erros de Jeroboão. Primeiro, você não andou no caminho de Davi.
Você não foi um homem segundo o meu coração. Você não me agradou. Você não procurou me servir. Segundo, você não guardou meus mandamentos, que andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Então você não foi um bom rei. Você não foi um bom exemplo. Você não seguiu os caminhos de Davi. Você não guardou a minha palavra. Diga isso a seu esposo. Passe o texto, por gentileza. Continue. Antes tu fizesse o mal, pior do que todos os que foram antes de ti. Jeroboão, você foi pior do que Saul, você foi pior do que Davi, você foi pior do que Salomão, você foi pior do que Roboão, você foi pior do que todos que foram antes de ti. E foste e fizesse outros deuses. Jeroboão, tu fizesse outros deuses, imagens de fundição, para provocar minha ira, Jeroboão. Tu conheces a minha palavra, Jeroboão. Tu sabes que eu não aceito idolatria. E me lançaste para trás das tuas costas. Que coisa tremenda. Jeroboão, com medo de consultar o profeta, mandou a mulher se disfarçar, mas não teve jeito. A sentença veio. Por quê? Por causa do seu pecado, por causa da sua rebelião, por causa da sua idolatria, por causa do seu paganismo. Que coisa interessante. Abre o texto mais uma vez. Deus disse assim: e me lançaste para trás das tuas costas. O que significa isso? Tu deste as costas para mim, Jeroboão. Tu não me serviste, tu não me honraste, tu não guardaste a minha palavra. Continua, abre o texto, por gentileza, versículo de número 10. Portanto, olha a sentença, olha o juízo, olha o julgamento que tu vai dizer a teu marido. Eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão. Em outras palavras, Deus estava dizendo: eu vou punir a casa, a família de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem até o menino, tanto escravo como livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Que tragédia! Traz a tela, por gentileza. Um homem tão honrado, que teve tantos privilégios, que teve tantas oportunidades, mas rejeitou, desprezou. Poderia ter seguido o exemplo de Davi, poderia ter seguido os bons exemplos de Salomão, que ele conheceu, foi servo de Salomão. Deveria ter guardado a palavra de Deus, mas, apesar de todos os benefícios e todos os privilégios, ele não obedeceu, não guardou, desobedeceu, transgrediu a lei de Deus. Como Deus disse: você me lançou para trás das suas costas, você deu as costas para mim, não é? Então, o que é de se esperar de um rei, depois de tantos pecados, tantas transgressões? O juízo, o castigo de Deus, que é inevitável. Abre o texto mais uma vez. Aí Deus agora diz assim: olha, eu vou trazer o mal sobre a casa de Jeroboão. Eu vou separar de Jeroboão todo homem, até o menino, tanto escravo como livre em Israel. E lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão. Como quem diz assim: eu vou exterminar esta família, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Pode passar o texto, até o versículo 12, vamos ler a profecia. Pode passar a tela, por gentileza? Abre a tela, por favor. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão. Isso é Aías dizendo à mulher de Jeroboão: quem morrer na cidade, os cães vão comer. E o que morrer no campo, as aves do céu comerão, porque o Senhor o disse. O que significa isso, professor? Quem morrer na cidade, os cães vão comer. Quem morrer no campo, as aves do céu vão comer. Significa dizer, não terá direito à sepultura, não terá um sepultamento honrado. As pessoas vão morrer, vão ficar seus corpos ao léu. Tu, pois, levanta-te e vai-te para a tua casa. E tem mais uma coisa: entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. Então veja, a mulher foi só para saber o que ia ocorrer com seu filho, que estava doente.
Ela foi só para saber se o menino iria morrer ou iria sobreviver. Mas ela trouxe agora uma mensagem de condenação, uma mensagem de juízo, uma mensagem de sentença por causa dos pecados de seu esposo. Vamos ver se essa profecia já se cumpriu? Será que essa profecia teve o seu cumprimento? Pode passar o texto. Primeiro, livro dos Reis, capítulo 14, versículos 17 a 20. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi e veio a Tirza, chegando ao limiar da porta. Quando ela ia chegando na porta, o que aconteceu? O menino morreu. Olha aí, a profecia cumpriu-se na íntegra. Deus disse, através do profeta Isaías, o menino vai morrer. O juízo aí, olha aí. E o sepultaram, e todo Israel planteou conforme a palavra do Senhor, a qual dissera pelo ministério do seu servo Aías, o profeta. Pode passar a tela, até o versículo 20. Quanto ao mais dos atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que tudo está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E foram os dias que Jeroboão reinou 22 anos, e dormiu com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Então, o texto está nos mostrando o final do reinado de Jeroboão. Um rei mau, um rei ímpio, um rei pagão, um rei idólatra. Apesar de todos os benefícios, apesar de todos os privilégios, mas ele deu as costas para Deus. E a pior decisão que um ser humano pode tomar na terra é dar as costas para Deus. É quando alguém tenta viver a sua vida do seu jeito, do seu modo, da sua maneira, e não do jeito que agrada a Deus. É quando alguém deixa de obedecer a lei de Deus, os mandamentos divinos, deixar de seguir os bons exemplos. Porque Jeroboão tinha bons exemplos para se espelhar. Ele tinha um exemplo de Davi. Ele tinha, em certo aspecto, os bons exemplos de Salomão. Mas, inevitável, ou lamentavelmente, Jeroboão fez o que era mal, desobedeceu a Deus. Vamos continuar o texto, porque cumpriu-se em partes o que nós já dissemos. O menino morreu, Jeroboão também morreu, mas a sentença ainda estava de pé. Deus não disse que ia exterminar a sua casa, a sua descendência, que os homens que morressem na cidade seriam comidos pelos cães, que aqueles que morressem no campo seriam comidos pelas aves. Isso não se cumpriu ainda, pelo menos não lemos o texto. Vamos dar continuidade? Quanto aos... Isso está, primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículos 25 a 30. Pode passar, por gentileza. Versículo 25 e 26 diz assim: E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano segundo de Asa, rei de Judá. Observe que nessa época haviam 2 reis. Por quê? Já era o período do reino dividido. Então, Nadab, filho de Jeroboão, estava reinando sobre Israel, e Asa estava reinando sobre Judá. Eram 2 reis, você sabe disso. E reinou sobre Israel 2 anos. Detalhes. Como foi o reinado de Nadab, filho de Jeroboão? Péssimo. Ruim também, foi mal também. Seguiu os maus exemplos de seu pai. Abre o texto mais uma vez, veja o que o texto diz. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. E andou nos caminhos de seu pai, e no pecado com que tinha feito pecar a Israel. Nós já dissemos aqui, em outros programas, mas é sempre bom nós relembrarmos, que o que Deus mais exigia do rei, não era que ele fosse um grande estrategista de guerra, necessariamente não. O que Deus mais exigia do rei, não era que ele fosse um homem que conhecesse de economia, que ele pudesse trazer progresso e prosperidade financeira para a nação, nem que ele trouxesse grandes extensões de conquistas de terras, não. O que Deus mais esperava do rei é que ele trouxesse o povo para perto de Deus. Se você ler, por exemplo, o reinado de Josias, o reinado de Ezequias, dos bons reis de Judá, você vai perceber isso, que eles foram caracterizados como bons reis, exatamente porque trouxeram a nação para perto de Deus.
que foi que Josias, o que foi que Ezequias fizeram? Aboliram a idolatria, destruíram altares, chamaram o povo ao arrependimento, leram as escrituras diante do povo, comemoravam as festas em Israel, como por exemplo a festa da Páscoa, do Pentecostes, comemoravam as festas, ofereciam holocaustos e sacrifícios, faziam pacto, aliança com Deus, confessavam os seus pecados publicamente. E o que acontecia durante o reinado desses bons reis? O povo achegava-se a Deus. E qual era o resultado desse chegar-se a Deus? As chuvas de bênçãos que eram derramadas. Quando o povo chegava-se a Deus, consequentemente vinham as chuvas de bênçãos. Então Deus dava vitória ao seu povo diante dos inimigos. Deus não deixava que as pragas atingissem a nação. Deus fazia com que a terra, pudesse frutificar, pudesse dar frutos. Deus mandava a chuva temporânea e a chuva serôdia no tempo oportuno. Então o povo desfrutava primeiro de prosperidade espiritual e segundo de prosperidade financeira, material, porque as bênçãos de Deus começavam a ser derramadas sobre a nação. Mas, infelizmente, quando era um rei mau, quando era um rei ímpio, um rei pagão, um rei idólatra que estava reinando em Israel, o que é que acontecia? O povo ia adorar outros deuses e outros ídolos. O povo não se importava com o templo. O templo ficava lá esquecido, as portas lá fendidas, e o povo não se preocupava em restaurar ou reparar o templo. O povo começava a construir bosques, ídolos, imagens em várias cidades, em vários lugares. Alguns reis, como Manassés, por exemplo, chegaram a oferecer seus filhos a Moloque, ao deus do fogo. Isso sem contar nas injustiças sociais, na violência, enfim, porque um abismo chama outro abismo. Então, uma nação distante de Deus, qual é a tendência dessa nação? Miséria, fome, castigo, juízo. Então, nós vamos perceber isso. Lembra-se dos dias de Acabe, quando Deus usou Elias para dizer assim, olha, não vai chover, nem chuva nem orvalho vai cair, senão segundo a minha palavra. E por que Deus mandou a seca? Porque o povo estava em pecado, em rebeldia, em rebelião, em desobediência. Então, foi o que aconteceu com a dinastia de Jeroboão. Seu filho Nadab começou a reinar, e o que foi que ele fez? Fez igual ao seu pai. Foi idólatra, foi pagão, foi um rei mau. E o juízo, que já havia sido determinado pelo profeta Aías, por Deus através do profeta Aías, tornou-se inevitável. O que era para ele fazer? Com certeza ele tomou conhecimento da palavra de Aías. Com certeza ele ouviu falar da mensagem de Aías, que Aías havia rasgado as vestes do seu pai e tinha dado 10 pedaços, cumpriu-se. Ele com certeza sabia que Aías havia dito assim, olha, seu filho vai morrer, o filho de Jeroboão, e o filho morreu. E ele sabia dos males que estava para vir sobre a sua família. E o que era para ele fazer? Chorar, se humilhar, pedir perdão, buscar a Deus, arrepender-se, confessar os seus pecados. Mas, infelizmente, o que foi que ele fez? Seguiu o exemplo do seu pai. Abre o texto mais uma vez, por gentileza. Então, Nadab, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Reinou sobre Israel somente 2 anos, um reinado curto, mas caracterizado pelo que era mal aos olhos do Senhor. Andou nos caminhos de seu pai. O que significa isso, professor? Andar nos caminhos de seu pai. Foi idólatra, foi pagão igual ao seu pai Jeroboão, e no pecado com que tinha feito o pecado de Israel. Pode passar o texto, por gentileza? Aí diz assim, e conspirou contra ele Baasa, filho de Aías da casa de Sacá, e feriu o Baasa em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam a Gibeton. E matou o Baasa no ano 3º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E o que aconteceu? Pode passar o texto, por gentileza? Diz assim, sucedeu, pois, que reinando ele, feriu a toda a casa de Jeroboão. Aí eu vou acrescentar, como havia sido dito pelo profeta Aías, nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego, até o destruir.
conforme a palavra do Senhor, que dissera pelo ministério do seu servo Aías, o Silonita. Em outras palavras, a profecia cumpriu-se na íntegra. Pode passar o texto, o último versículo que nós vamos estudar hoje. Por causa dos pecados de Jeroboão, é interessante que Deus faz questão de lembrar isso, né? Que isso veio, ou seja, que Deus permitiu que ocorresse por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. E por causa da provocação com que provocaram ao Senhor, Deus de Israel. E o que nós podemos aprender com a história de Jeroboão, e eu posso dizer não só Jeroboão, mas todos os 19 reis do reino do norte, que todos eles foram maus, todos eles foram ímpios, todos eles foram pagãos e foram idólatras. É que horrenda coisa é afastar-se de Deus, é dar as costas para Deus, é abandonar a sua lei, os seus princípios, os seus mandamentos, é deixar de obedecer à lei de Deus, porque você sabe disso, que a Bíblia, né, ela é uma espécie de manual, não só do crente, mas eu vou dizer do ser humano, em que através da palavra de Deus, através das Escrituras Sagradas, Deus nos mostra o caminho da obediência, os frutos e os resultados da obediência, quando nós guardamos, quando nós cumprimos, quando nós obedecemos a sua palavra, mas inevitavelmente a Bíblia nos mostra também os prejuízos, as consequências quando nós deixamos de cumprir, deixamos de obedecer. E essas histórias, essas profecias, elas foram registradas para servir de aviso, de alerta para cada um de nós, para nós não cometermos os mesmos erros que eles cometeram, para nós não fazermos a mesma coisa que fez Jeroboão. E eu posso dizer isso sem medo de errar, sem querer agredir ou ferir a nenhuma religião, a nenhum adepto de outra religião, mas os mesmos pecados cometidos por Jeroboão no passado, muitas pessoas estão cometendo hoje. Estão adorando deuses, estão adorando ídolos, estão se curvando diante de imagens de escultura, o que Deus proibiu terminantemente na sua palavra. Se você ler, por exemplo, o capítulo 20 do livro do Êxodo, o capítulo 5 do livro de Deuteronômio, Deus vai deixar isso bem claro. Não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a ela, diante delas, não farás nenhuma imagem do sol nem da lua. O que é que Deus espera de nós? Que nós possamos servir e adorar unicamente a Ele. Mas, infelizmente, existem pessoas que estão andando nos mesmos pecados de Jeroboão. Mas quem sabe, através desse programa, através dessa palavra, através dessa mensagem, o Espírito Santo não possa falar ao teu coração e te convidar para que você não faça como Jeroboão, que deu as costas para Deus, que lançou Deus para trás das suas costas, como disse assim, você me abandonou, você tornou-se idólatra, e que nós possamos assumir o compromisso de viver a nossa vida única e exclusivamente para Deus e procurar agradá-lo todos os dias da nossa vida. Esta, sem dúvida, é mais uma daquelas profecias que cumpriu-se na íntegra, né? Aquelas profecias, aquelas predições preditas pelo profeta Aías, cumpriu-se na íntegra. Primeiro, Jeroboão foi rei sobre as 10 tribos, como nós já dissemos. Segundo, o filho de Jeroboão que estava doente morreu. E terceiro, toda a casa de Jeroboão foi exterminada, foi destruída, como resultado ou como uma consequência dos seus pecados, para que se cumprisse a palavra de Deus através do profeta Aías. E como nós sempre dizemos aqui, a palavra de Deus, as profecias bíblicas, elas são infalíveis. No tempo oportuno, elas se cumprem.